Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E a gente vai falar agora sobre mais um programinha aí do nosso computador, que é bem interessante, meus queridos. É o programa Edlin, tá bom? Só lembrando que esse conteúdo está lá na página 51, é o primeiro conteúdo do mês de agosto, tá bom? E o título do conteúdo é Edlin, tá? Como vocês podem ver, está bem destacado na tela do próprio programa, tá bom? O Edlin. Essa é a versão que está disponível nesse CD-ROM aqui, que vem junto com o livro, tá bom? Assim que você compra o livro, automaticamente você ganha o CD-ROM com todos os programas do livro, tá bom? Todos esses programas que a gente vai falando aqui, eles estão, digamos assim, catalogados nesse CD-ROM, porque são os programas da MicroKids. Só um detalhe, o Edlin é um programa que complementa um grupo de vários outros programas, todos disponibilizados aqui no CD-ROM, tá bom? E você, uma vez que você baixa no seu computador, você tem direito a usar durante um ano. Todavia, depois de um ano, esses programas desatualizam e aí não há mais como atualizar novamente. Você tem que comprar o acesso ao programa, tá bom? E aí, no caso, você tem que ficar pagando mensalmente. Então, assim, a gente vai falar sobre o programa, tá bom? Mas não tem como a gente mostrar aqui para vocês porque, infelizmente, o CD, o programa já está desatualizado. Então, uma vez que ele está desatualizado, ele não abre mais a imagem. Mas, para quem vai usar pela primeira vez, para quem deseja conhecer a funcionalidade do programa, veja bem, é um software, como a gente colocou aqui, é um programa que possibilita a construção de diversas atividades virtuais. Ele possui ferramentas para orientar na criação das atividades. Algumas dessas ferramentas são identificar imagens, tem a função salvar e também a função exportar e publicar. 3 funções, ou digamos assim, 4 funções, não é isso? Bem interessantes aí dentro do programa Edlin e que com certeza vai agilizar o trabalho nesse programa. Só lembrando também, é um programa de autoria. Todas as atividades que você criar nesse programa, você tem o direito de autoria. Uma vez que alguém usar aquela atividade, tipo, você criou um joguinho tipo de perguntas e respostas, mais ou menos ali baseado no Show do Milhão, né, que é com perguntas e respostas. Uma vez que você cria um jogo assim, se alguém jogar, automaticamente você fatura. Por quê? Porque tem direitos autorais. Uma vez que alguém compartilhar, que alguém usar ou acessar, você vai ganhar um determinado... primeiro são só créditos, mas a partir de uma determinada quantidade de acessos, aí você sabe, você ganha vários outros benefícios, tá? E até pode ser em recursos, digamos assim, financeiros, o ambiente para você criar jogos e disponibilizar na internet fica mais complexo, fica mais, digamos assim, acessível para você, e aí você vai poder fazer vídeos e outras coisas mais, outras atividades virtuais e compartilhar e publicar também na internet, tá bom? Veja bem, como eu disse, atividade de construção, né, de diversas atividades virtuais, tipo, podem ser também não só jogos virtuais, interativos, pode ser também atividades tipo palavras cruzadas, pode ser você criar também jogos tipo aqueles jogos de perguntas assertivas. Por exemplo, pode ser no estilo do manobra matemática, que aparece uma operação matemática, tá? Geralmente uma pergunta relacionada à tabuada, e aí vários valores vão descendo, como que na forma de um balãozinho, e uma vez que ele toca mais ou menos na área plana do fundo da tela, que seria como se fosse o chão, aí você tem que acertar o valor que corresponde àquela pergunta. Tá? O manobra matemática é mais ou menos assim. Também tem o de português, que lança uma pergunta, e aí passam várias palavras também mais ou menos no mesmo sentido, com um tempo programado, cronometrado, para você acertar a resposta certa. Uma vez que você acerta, você clica na resposta, são várias opções, e aí quando você acerta, aparece uma voz, gravada logicamente, que diz que você acertou. Mas se você, por exemplo, não acertou, também vai aparecer uma voz dizendo que não, que a resposta está errada. Tá bom? Geralmente esse programa possibilita esse tipo de criação. Por quê? Porque é um programa exclusivamente para a criação de jogos interativos e digamos assim, você aprende o conteúdo
alguns conteúdos, tipo matemática, português, algumas perguntas de conhecimentos gerais, brincando, se divertindo. E ao mesmo tempo você aprende a usar os periféricos do computador, tipo mouse e teclado, tá bom? Então assim, é um programa bem interessante, olha. Em seu computador, crie uma pasta e coloque imagens e sons que serão utilizados nas atividades virtuais. Todos os arquivos são salvos dentro dessa pasta. E uma vez que você cria uma pasta, tá? Tipo, você coloca o nome na pasta e você deixa lá aquele ambiente para você colocar ali todas as imagens que você deseja salvar. Por exemplo, uma vez que você faz um desenho no Paint, quando você desliga o programa, quando você clica naquele xizinho que fica no canto da tela, tá? Para você, tipo aqui, olha, todo programa tem como padrão esse xizinho aqui, que fica no canto da tela, tá bom? E aí uma vez que você clica aqui, fecha o programa. Só que antes de fechar aparece outra janelinha aqui dizendo assim, você deseja salvar em pasta, ou você deseja excluir total, ou você deseja permanecer no programa. São 3 opções. E aí você clica em criar pastas, né, a opção, uma delas, salvar o trabalho. E aí quando você clica em salvar, automaticamente o próprio computador já cria uma pasta para aquele programa ali, para aquele trabalho que você desenvolveu. E aí o que acontece? O seu desenho vai para lá, para essa pasta. E aí quando você quiser colocar outros desenhos, a pasta já está lá criada. É claro que tem outras formas de se criar pasta, tipo como você clicando na função salvar como. E aí você vai lá em arquivo e clica lá no ambiente de criar pastas e arquivos, e aí automaticamente você consegue criar uma pasta individual, tá? É claro que você deve dar à pasta um nome que faz referência ao tipo de trabalho que você vai botar. Se é uma imagem, por exemplo, uma pasta para imagens, desenhos, você deve criar um nome para a pasta que tenha referência a desenhos. Mas se é texto, da mesma forma, tá? O conteúdo da pasta você deve botar mais ou menos no título, que é para você ter uma noção do que é o conteúdo daquela pasta. Veja bem, uma vez que você fizer isso, você já tem uma pasta para você salvar seus programas. Aí você vai baixar o programa no seu computador. E aí, mais uma vez, como eu disse, está no CD. Você coloca o CD lá no computador. Por exemplo, se você nunca baixou, você pega um CD como esse, coloca lá no drive do computador e aí ele vai abrir a imagem. E aí o que acontece? Você clica em programas, aí vai aparecer uma lista, um menu com vários programas. Na verdade, são muitos programas, muitos mesmo. Mais de 50 programas. Todos desse CD aqui. Alguns nem estão ainda nesse livro, tá? Porque você só vai ver lá no 9º ano, por exemplo. Ou no 7º ano. E aí o que acontece? Todos esses programas estão aqui. Você escolhe aquele que você se interessar. E no caso aqui a gente está trabalhando no Edlin. Então você vai lá no ambiente onde está o Edlin, clica na função Edlin e aí vai abrir o programa, essa tela inicial. Só que aqui, numa plaquinha vermelha aqui embaixo, tá? Vai aparecer uma plaquinha dizendo que você pode baixar o programa. E aí você clica sobre ela, tá bom? E aí automaticamente o programa vai ficar baixado na memória do seu computador e vai lá para a área de trabalho, ou seja, a tela branca do computador. E aí uma vez que você clica sobre ele, dá um duplo clique, você entra na tela do programa aqui, do Edlin, no ambiente gráfico dele, e aí você pode desenvolver, lá aparecem as opções, tá? Ó, de você criar vários tipos de atividades. Conforme você entra aqui, abre um ambiente gráfico nessas pastas aqui, ó, tipo abrir, tipo propriedades, salvar, tudo está bem aqui catalogado e automaticamente autoexplicativo, porque já aparece a plaquinha explicando qual é a função do botão. Aí o que acontece? Você clica lá e entra no ambiente do Edlin. Aí lá tem as opções de atividades que você deseja criar. Por exemplo, se é jogos, aparece a função jogos, você clica sobre ela e quando você clica, automaticamente abre um ambiente próprio para a criação de jogos, com personagens, banco de imagens, tá? Aparece ali banco de texto, banco de histórias, tipo essas histórias de conto de fada, tipo a Cinderela, aparece ali, o Pinóquio, enfim, são vários títulos de histórias que você pode clicar e automaticamente o programa leva você lá para a internet, em páginas que, por exemplo, está disponibilizado a história escrita. Aí você só clica e compartilha lá no programa. E aí você vai criar imagens referentes àquela história. Entendeu? E aí, conforme você faz isso, você pode criar aí uma revista interativa, com perguntas e respostas sobre aquela história em comum. Enfim, é claro que pode ser outras atividades também. Pode ser de perguntas e respostas. Enfim, é um programa bem interessante. Tá? Olha, aqui tem algumas funções que podem ser desenvolvidas no programa, como por exemplo, olha, permite escrever texto, tá aí o ambiente, quadradinho branco, que permite você
digitar os textos, tá bom? Mas também permite inserir elementos da biblioteca de recursos. Esses elementos podem ser desde imagem, fotos, arquivos, por exemplo, de alguns comentários adicionais sobre determinado texto, enfim. Mostra também informações, tipo não editável. Informações complementares. Você está digitando um texto e quer uma janela opcional, tipo para explicando determinada palavra que tem dentro daquele texto. Então, você clicando nessa função, ali aparece uma explicação, uma caixa de texto, tá, adicional, que uma vez que você clica na palavra, em cima da palavra, aparece essa caixa de texto com o significado daquela palavra que está selecionada. Só um detalhe, a caixa de texto, tá, é um ambiente, tá, uma caixinha quadrada, que aparece na tela do computador, adicional à tela inicial, tá? E você pode digitar um texto complementar, ou seja, um texto que não está dentro daquele texto original, ele vai ficar oculto, mas quando você passar o cursor por cima da palavra, automaticamente ele aparece de um lado. E aí você pode saber o significado das palavras, o sinônimo das palavras dessa forma, tá bom? Veja bem, olha, identificando imagens. Olha, está aqui o programa, a gente está sintetizando ao máximo para ver se não se alonga muito, tá bom? Veja bem, queridos, aqui é o banco de imagens. Por exemplo, o conteúdo de vocês fala sobre os cuidados no trânsito, tá bom? Então, nada mais viável do que as imagens aparecerem aqui relacionadas ao trânsito. É claro que aqui só tem algumas, porque foram selecionadas. Mas quando você digita o título aqui da imagem, porque é por título, você digita o título, automaticamente aparece uma lista, tá? Um menu com várias imagens. Você vai clicando e selecionando e aplicando na tela, tá? E aí vai formar, você faz um banco de imagens com todas as imagens que você pode vir a usar numa atividade interativa, tá bom? Para criar o seu texto, ou a sua história em quadrinhos, ou a sua revistinha de história do conto de fadas, ou enfim, um livro interativo, um jogo de perguntas e respostas, e daí por diante. Olha, aqui tem um banco de imagens também com, no caso, os transportes que poderiam vir a ser usados. Por exemplo, quando você clica aqui, tá? Digita o título de transporte, aparece uma sequência de várias imagens para você trabalhar. Só um detalhe, essa imagem você pode ampliar, você pode diminuir, tá bom? Você pode puxar ela mais para a direita, para a esquerda, você pode inverter a posição, tipo, se ela está virada para a direita, você pode botar virada para a esquerda. Você pode colocar ela apontando para cima ou para baixo, enfim, você trabalha a imagem dentro do ambiente gráfico e isso possibilita que você crie histórias com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque na hora de você colocar os personagens, vai adiantar muito. Você fosse desenhar à mão, cada personagem, cada posição, seria muito difícil. Mas, quando já tem os frames prontos e você pode editar o frame, então agiliza muito o trabalho, tá bom? Ó, encontre pares dos meios de transporte. Por exemplo, aí o que acontece? Aqui é um jogo de assertivas. Você coloca várias imagens iguais, tá? 2 de cada, e bota misturado. Depois você vai tentar encontrar um jogo de memória. Você vai tentar encontrar o ambiente, tá? Clicando em cima, onde tem 2 imagens iguais. Se você acertar, aparece a mensagem dizendo que você acertou. Mas se você errar, da mesma forma. Entenderam? Queridos, aqui tem uma lista de todos os tipos de atividade, por exemplo, olha, na página, que você pode desenvolver. Ó. Tudo isso são atividades, tá? Bem interessante que você pode criar, jogos relacionados a tudo isso. Por exemplo, aqui o jogo da memória, que foi o exemplo citado e destacado no texto, tá? Que mostra esse jogo e o ambiente gráfico para criá-lo. Mas poderia ser outras, pode ser caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, tá bom? Meus amados, era isso que eu tinha para falar para vocês. Na questão de acessibilidade no trânsito, tá? Falando ainda sobre trânsito, por quê? Porque trânsito é o tema que está complementado dentro desse assunto, é um tema complementar, tá? Que está relacionado. Por quê? Porque a atividade interativa que foi usada como modelo está referente ao trânsito, tá legal? Mas olha, tem aqui as funções de publicar o seu trabalho. Uma vez que você concluiu o trabalho, a sua criação nesse programa, você tem a função de exportar, seja salvar no próprio computador ou mandar para outro computador ou para outro aparelho, tipo celular, por exemplo. Mas você pode publicar direto no YouTube, tá bom? E quando você faz isso, seu trabalho vai publicado lá. E quantas vezes tiverem acesso, pessoas compartilharem, automaticamente, como é um programa de editoração e automaticamente de autoria, você fatura cada vez que alguém compartilhar o seu jogo, tá bom? Então é bem interessante esse jogo e muito interessante mesmo. Aqui tem a página dos trabalhos, só lembrando que os trabalhos a gente preferiu fazer assim. Para não ficar muito difícil de você compreender, queridos, a gente não colocou aqui como era de costume.
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar digitado, tá bom? E a gente vai mandar junto com as atividades que Tia Valéria e os outros professores vão mandar quarta-feira para vocês. Então a gente vai colocar lá o nosso trabalho informático para que fique mais fácil de você saber exatamente qual é o trabalho. Não se preocupe, tá? É um trabalho bem simples e esperamos aí que vocês respondam um textinho impresso, tá bom? As páginas estão, ó, na página 60 a 63 do livro de vocês, tá bom? Esse é o conteúdo que vocês vão estudar e vão fazer aí esse trabalhinho. É claro que o trabalho está pouco relacionado a isso, é o trabalho do trânsito, tá bom? A gente vai botar algumas perguntinhas e vocês vão pesquisar e vão responder lá para mim. Um abraço para vocês, meus amados, e até a próxima videoaula.